A graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus seja com você que está nos acompanhando agora. Esse programa está muito especial. Você vai conhecer uma forma de falar do amor de Deus no meio do esporte, mesmo não sendo esportista. Como? Através da sua profissão. E você vai ver o Thiago Lobo, fisioterapeuta do Santos Futebol Clube, que desde a sua juventude consagrou-se ao Senhor e Deus tem honrado muito. Não perca, esse programa está muito especial. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, você que está nos assistindo, é um prazer ter a sua audiência. E hoje nós estamos aqui com a presença do abençoado Thiago Lobo, fisioterapeuta que Deus tem usado também no meio do esporte e no Santos Futebol Clube. Thiago, prazer ter você em nosso programa também. Boa noite, é um prazer estar aqui. Que bom. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? E começando, como você escolheu essa profissão? Conta pra gente o que te levou a seguir esse caminho. Então, toda essa escolha, ela começou durante uma Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, em que o Ronaldo tinha vindo de uma sequência de lesões e ele, ao ganhar a Copa, ele deu uma entrevista. A primeira coisa que ele falou que gostaria de agradecer a Deus e ao fisioterapeuta que tinha recuperado ele. Aquilo me marcou muito, eu não estava nem na época de vestibular ainda, mas aquilo me marcou. Eu fiquei pensando qual o peso de uma pessoa na vida de uma pessoa que tem um impacto tão grande na vida de outras pessoas. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre como alguém pode influenciar a vida de uma pessoa a ponto de ser lembrado num momento tão importante da carreira e da vida, onde milhares de pessoas estariam assistindo aquilo. E aquilo me marcou. Na época da minha escolha profissional, eu fui olhar as opções e acabei optando por fisioterapia, porque uma das coisas que marcam minha personalidade é a questão do contato humano. Eu gosto muito de ter contato, eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de ter o contato mesmo com a pessoa, mas não só isso. Eu queria trabalhar com algo que levasse alívio para as pessoas, cura, e eu achei que a fisioterapia foi o que mais se enquadrou nisso. Eu acabei optando pela fisioterapia. Logo direcionei para o esporte, porque desde o primeiro momento que me chamou a atenção foi a questão do Ronaldo falando aquilo, né? E a ação do fisioterapeuta no meio do esporte ali, na questão de recuperar um atleta, ele voltar a ter a função e desempenhar aquilo que ele sabe fazer, e o impacto que esse atleta tem na vida de outras pessoas, né? Então eu acabei direcionando todo o meu estudo para isso, tanto que a minha história no Santos começou muito cedo, começou logo no segundo ano de faculdade. E como eu já sabia o que queria desde que eu entrei, eu comecei a direcionar meus estudos para a área do esporte e para a área do futebol. Então, tudo que eu fazia de congresso, de curso e buscava no sentido de estágio estava relacionado a isso. E logo no segundo ano de faculdade eu procurei o Santos e acabei sendo aceito e fiquei durante um bom tempo sendo estagiário. Depois fui contratado como profissional. Eu entrei no curso de fisioterapia com 18 anos. Então, 19, 20 anos você já estava estagiando? 19 eu já estava no Santos. Com 19 anos eu estava no Santos. Eu lembro que quando eu fiz aniversário, tinha acabado de fazer aniversário, eu já estava no Santos. Eu entrei e foi bem complicado assim a questão de viver uma situação que eu não podia aproveitar como meus amigos aproveitavam. Por exemplo, quando tinha alguma prova mais difícil, a biblioteca não tinha alguns livros, meus amigos iam simplesmente comprar o livro, eu não tinha dinheiro para comprar. Às vezes eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Eu via todo o esforço do meu pai, eu ia no meu pai quando não tinha a mesma opção, falava, pai, eu preciso, e meu pai tirava e dava. E na época não era remunerado ainda seu estágio? Não, fiquei 4 anos no Santos sem remuneração. Na verdade foi acreditando que onde eu poderia chegar, no que Deus poderia fazer pela minha vida, porque foi um passo de fé, né? Então eu comecei a estudar, a faculdade era cara, eu optei por não sair de Santos, mesmo tendo a opção de fazer federal, eu optei por ficar em Santos, porque a faculdade que eu passei no vestibular era bem qualificada, era a melhor particular do estado, tinha uma estrutura boa e eu ficava perto do sonho que eu tinha. Eu entrei pensando em trabalhar no Santos. Eu comecei
não por começar, eu comecei já com foco, com uma aula, eu tinha um objetivo. O objetivo era ser fisioterapeuta dos Santos. Isso antes de começar o curso. Então eu já entrei na faculdade com esse foco. Então se eu fosse para outra cidade, não tinha a faculdade federal na época aqui em Santos, se eu fosse para outra cidade, eu ficaria longe do meu sonho. E eu paguei o preço. Meu pai, o dinheiro que ele poderia me ajudar a ter um conforto maior, foi gastado com a mensalidade do curso. Então eu procurava honrar isso, né, de alguma forma, com uma dedicação maior, com uma busca por conhecimento, de estágios mesmo. E aí foi bem interessante porque Deus me abençoou bastante, porque apesar de ser muito difícil, eu via a mão de Deus em todas as coisas, porque eu às vezes não tinha as mesmas condições de estudar que os meus colegas de curso, mas na hora que chegava as provas, quando chegavam as atividades, eu sempre fiz tudo que aparecia na faculdade de atividades extracurricular. Todas essas provas de pedestrianismo, campeonato de patinação, tudo, eu fiz tudo, eu experimentei tudo, eu me dediquei em tudo. Quando chegava nas provas, nessas horas, eu acabava me destacando. E o tempo inteiro eu buscava em Deus uma força que além da minha, porque eu ia até o meu limite. Do meu limite para frente eu sabia que não dava. Eu sabia que eu não podia disputar em recurso ou talvez em outras coisas com meus colegas, mas eu podia me dedicar e buscar em Deus o que eu não posso fazer, que é o que eu faço até hoje. Pegando o gancho que você está falando sobre Deus, né? Quando começou a sua caminhada com Deus, conhecer mais a Deus, hoje a gente vê que você é uma bênção, tem nos abençoado bastante já aqui no ministério, ministrando a palavra de Deus, hoje você e sua família servindo a Deus. Mas como foi o início? Como foi o encontro seu com Deus verdadeiro? Assim? Então, o meu encontro com Deus foi... dizem que você chega em Deus através do amor ou através da dor, né? O meu foi através do amor. Eu comecei a gostar de uma menina na escola e essa menina não me dava bola. E aquilo foi algo na escola ainda ou já na escola. No último ano de estudo de colegial. E ela ficava que ela era crente. Eu falei, caramba, por isso que ela não me quer. Porque eu achava que eu era irresistível, né? Por isso que ela não me quer. Aí eu fui tentando, vi que não dava mesmo. Porque ela era convicta daquilo. E aquilo me fez admirar ela. Eu falei, nossa, que legal. Ela tem uma convicção que vai além do que a gente põe nas circunstâncias, né? Mas como não? Não, você vai na igreja quando Deus colocar no teu coração, não por minha causa. Não quero que você vá por minha causa. Eu fiquei chocado, sem ação. Mas eu acabei buscando, ela não me falou nem onde era a igreja. Daí eu cheguei para um tio dela, que a gente acabou se relacionando por conta dela vir para cá, para Santos, nos sábados, nos domingos, ficava na casa desse tio. Fiz bastante amizade com ele. Falei para ele, tio, onde que é essa igreja? Eu queria ir. Ai, ele ficou todo feliz. Lá aqui eu te levo. Eu falei, não precisa me levar. Não precisa me levar, deixa que eu vou sozinho. Aí ensaiei e fui. No domingo eu cheguei na igreja, ela estava lá sentada forte, porque falou coisas muito pessoais. Parecia que alguém tinha contado tudo que estava passando no meu coração naquele momento, as incertezas, as angústias, os sonhos. E não foi algo genérico, foi algo muito específico. Falou a doença específica que meu pai estava passando, falou dos meus sonhos com relação aos santos e profissionalmente, de vida mesmo. E aí, quando eu ouvi a primeira vez falar sobre entregar a vida para Jesus, foi que peraí, eu não fiz isso ainda. E aí eu falei, não, eu quero isso. Só que eu estava plenamente consciente do que eu estava fazendo. Não, eu quero isso na minha vida. Quando eu fui o pastor fez não era pastor, era um seminarista no acampamento de jovens, ele fez um apelo e eu fui. E na hora que eu fui, eu estava plenamente consciente. Deixou de ser um programa de domingo e passou a ser minha vida. Eu comecei a viver para Jesus e em função de Jesus, assim. Foi uma coisa, eu conseguiria sonhar isso sozinho, de chegar onde eu estou, assim, sabe, de viver o que eu vivo. O posto de profissional mesmo, contratado pelo Santos Futebol Clube. Então, foi muito engraçado porque vários profissionais passaram pelo departamento de fisioterapia do Santos, chefiando enquanto eu era estagiário. E todos eles gostavam muito do meu trabalho, eles tinham algo para mim ali. E quando eu fui lá, cheguei, eu não consegui nem conversar, porque já chegaram com a proposta assim, ó, você vai fazer isso, era para trabalhar nas categorias de base. E a promessa que Deus tinha para mim era trabalhar no profissional. Olha que loucura, eu tinha certo
aonde eu ia trabalhar, com o que eu queria trabalhar. Eu queria ser fisioterapeuta do departamento de futebol profissional do Santos Futebol Clube. Isso com 18 anos de idade, sem fazer faculdade de fisioterapia ainda, no colégio. Vai vendo. E aí, nesse momento que eles me chamaram e começaram a falar do salário que eu ia ganhar, eu falei, que misericórdia, né? A vontade que eu tinha era de dar um mortal carapado, mas eu me contive, porque eu falei assim, gente, é muito mais do que eu imaginei que eu ia ganhar, muito mais do que eu já estava ganhando. E numa situação assim, você vai trabalhar na categoria de base, você vai trabalhar meio período. Você é contratado para trabalhar meio período só. Segunda a sexta. Poxa, eu trabalhava de segunda a segunda e não ganhava nada. Agora eu trabalho de segunda a sexta para ganhar isso. Aceito. Aceito. Minha vontade era abraçar, pular. Comecei a fazer um pouco além do que era combinado para fazer, porque eu entendi aquilo como uma porta que Deus estava abrindo e eu não podia me dedicar. Calma aí, ainda você vai acompanhar a história do Tiago, que continua ainda com muitas coisas que Deus tem feito na vida dele. E agora você vai acompanhar um pouquinho da nossa última reunião aqui na nossa igreja. Não saia daí, Deus vai continuar te abençoando. Sobre todos os reis, Senhor, sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem, Jesus, Rei sobre todos os reis, Senhor, sobre todos os anjos, reina sobre as nações, glorioso Filho do homem, Jesus. Foi essa a minha escolha, que essa seja a tua escolha, como atleta, que você possa ser até atleta de Cristo, atleta do reino de Deus, seja onde você estiver, onde Deus te enviar, onde você for, que você não negocie a glória desse rei, que é sobre todos os reis, e que a cada dia você possa se perguntar, mesmo que o Senhor te coloque em lugares altos, como Ele tem feito com muitos, e lá em cima, quando você estiver no auge, você possa perguntar a cada dia, Senhor, quem sou eu? Um filho de homem para que me visites. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos, mas com a tua glória me coroaste. E que você possa ter sempre essa palavra no seu coração, e em conjunto com a palavra de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6, você e eu, a cada dia, possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo dele, Ele venha nos exaltar, para que ao tempo dele, Ele possa nos usar, para a glória dele. Amém? A promessa de Deus na sua vida, assim, onde que você colocar a sua mão será abençoada, né? Você pode contar pra gente algumas experiências que você teve de atletas mesmo que estavam com uma lesão muito complicada, e não só a sua parte profissional, toda essa capacitação, mas você vê também a unção de Deus na sua vida, você ser um instrumento de Deus para, vamos dizer assim, para correr milagre mesmo, né? E contra os laudos médicos, ou então que você está vendo ele de perto a situação. Você pode compartilhar com a gente algumas das experiências? Posso sim. Tem alguns casos que a gente pega ali dentro do CEPRAF que não tem referência bibliográfica, né, pra gente, ou conhecimento em algum caso que tenha acontecido antes, ou até mesmo casos que a gente não tem um bom prognóstico em outros lugares que a gente consegue ali. Deus abençoou tanto a minha vida, né, que colocou pessoas muito especiais ali, médicos extremamente capacitados, Dr. Rodrigo Zogai, Dr. Ricardo Nobre, Dr. Maurício Zenardi, meu chefe, que é o Avelino Mongermino, que tem uma experiência enorme nessa área esportiva no futebol, trabalhou no Japão e tem sido um mestre na minha vida, tem tido a generosidade de dispor tudo que ele conhece assim, de uma maneira tão natural para mim, assim, não retém nada, passa, dá liberdade para trabalhar.
E eu vejo a mão de Deus nisso também, sabe? O Rafael, que trabalha comigo também, a gente acaba, mais que uma equipe, formando uma família ali dentro, sabe? A gente tem um comprometimento um com o outro muito grande. Na verdade, a gente é mais do que comprometido, a gente é cúmplice, né? Porque o compromisso é aquilo, quando dá uma coisa certa, deu certo para todo mundo, quando dá uma coisa errada, dá só para um. Não, cúmplice não. Se der certo para os dois, se der errado é para todo mundo. E Deus tem abençoado que nada tem dado errado até agora, graças a Deus. E a gente tem o caso do Rafael, que é um caso muito específico, assim, que teve a fratura de tibia e fíbula. E o cirurgião responsável disse que ele voltaria em provavelmente 1 ano, mas com algumas limitações funcionais que iam atrapalhar ele como goleiro. E a gente começou a trabalhar com ele, tratar, e aí a rotina de tratamento é muito intensa, né? São 2, 3 períodos de domingo a domingo sem folga. E precisa do comprometimento do paciente com a gente, não adianta só eu querer, ele tem que acreditar que aquilo vai fazer diferença. E ele se dedicou a isso, como os atletas que a gente tem se dedicado aos tratamentos que a gente propõe. Então, na verdade, é muito pior para eles estar tratando do que estar jogando, porque eles estão jogando, eles têm folga, tratando não. A gente costuma falar que é igual o forno de usina, não pode esfriar ali, ali não para, de domingo a domingo rodando. E o Rafael chegou com um diagnóstico de talvez voltar com alguma limitação em 1 ano, 12 meses. E a gente começou a trabalhar e não só a parte física, mas a parte psicológica dele ali, espiritual também, falar para ele que havia um Deus que podia mudar toda aquela história e que ele tinha que se dedicar por isso, que poderia acontecer. E na primeira consulta que ele foi mantido o prognóstico de 12 meses, mas daí a limitação sumiu. Seria 12 meses sem limitação. Daí na outra consulta de retorno caiu para 9 meses o prognóstico. Na seguinte caiu para 6 meses o prognóstico. Na outra que ele foi liberado com 4 meses e de quarto goleiro. Ele saiu de quarto goleiro para titular da equipe, voltou a treinar, se destacou nos treinamentos, foi titular na campanha que a gente conquistou o título inédito da Copa do Brasil, um título que o Santos não tinha, e ele foi um goleiro que aos 19 anos conseguiu isso, voltando de uma lesão que ele voltaria dentro de 1 ano. Então, é algo que você vê assim. A gente viu aí Deus trabalhando e ele participando de títulos e mudando não só a história da saúde, mas a história da carreira dele. É uma coisa muito especial. Não sei se você quer compartilhar uma situação que você passou, a gente esteve perto de você, e mesmo sendo fiel a Deus, assim, Deus permitiu algumas situações, né? Você compartilhou do seu pai no início da sua fé, e veio o caso da sua filhinha, né? Então, assim, você não só vivendo com eles, mas foi algo pessoal seu também, que talvez dá mais bagagem ainda para você entender, né? E estar junto com eles nesse momento. Você pode contar pra gente, para quem está nos assistindo, a experiência que você teve? Claro. A experiência que o Kleber está se referindo é do nascimento da minha segunda filha, da Maria Luísa. Eu tenho 2 filhas, a Maria Eduarda, que vai fazer 3 anos, e a Maria Luísa vai fazer 2 anos. E foi uma situação que foi meio absurda, assim, até. Porque a Maria Luísa teve uma gestação extremamente acompanhada, com bons profissionais, com todos os exames que possam existir, vocês possam imaginar, para diagnosticar qualquer possível problema. E foi uma gravidez saudável e um bebê saudável. Durante o nascimento dela, aconteceu um problema que ela não conseguia respirar, mesmo com os pulmões formados, ela não conseguia respirar, ela foi para o nascimento. E aí começou uma situação que eu nunca me imaginei viver, uma situação de estar ali face a face com a morte de um filho, porque a médica que veio falar com a gente, no primeiro momento ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, sua filha está com um problema, o pulmão dela está formado, mas ele não estendeu, ela está com a formação defeituosa nas câmaras cardíacas, então vou ser bem sincera com vocês, a filha de vocês tem pouca chance de sair daqui. Uma médica aqui que trabalha no hospital teve o mesmo problema com a filha dela que nasceu e ela faleceu, então se preparem porque ela pode vir a falecer.
Você imagina isso para uma pessoa que está esperando receber um presente, que é um filho, você pega, recebe e vai para casa com seu pacotinho bonito e cheiroso. Recebeu um diagnóstico de morte. Foi um período que Deus trabalhou muito no meu coração, porque eu já tinha vivido experiências de coisas que eu achava que era impossível, mas na verdade eram muito difíceis. Agora, estar face a face com a morte é diferente, né? E aí, a gente começou a clamar a Deus, orar, porque não havia nada a ser feito. Você conhecia ainda a gravidade, porque conhecia o corpo humano. Eu conhecia a gravidade do problema plenamente, porque na área de saúde a gente passa por estágio em várias áreas. Uma das áreas que eu passei foi na UTI pediátrica e eu sabia exatamente o que estava acontecendo com a minha filha. E alguns dias foram se passando e o prognóstico sempre ia piorando. E o médico que vinha fazer o ecocardiograma nela aqui em São Paulo, e ele falava que não tinha jeito, né? Ele falava que minha filha não sobreviveria. E aí foi um momento em que minha fé teve que ser provada, porque tudo aquilo que eu falava tinha que se cumprir numa escala muito maior. Porque não só numa questão de lesão, não era uma lesão que minha filha tinha. Minha filha estava de vida, né? Com a morte decretada, na verdade. Ela estava na UTI toda entubada. Eu ia ver minha filha 2 vezes por dia, dentro de uma UTI neonatal, dentro de uma incubadora, onde eu não podia quase pôr a mão nela, porque ela estava toda cheia de monitores e acessos venosos, para sobreviver. E aí, os 3 primeiros dias foram só notícias ruins. E foi um exercício de fé. Eu tive que ter fé, eu tive que clamar, e Deus levantou um povo para orar junto, que foi o povo da minha igreja, o povo de outras igrejas também. Todas as pessoas que eu conheço se mobilizaram para orar pela minha filha. E foi uma situação bem complicada, porque os médicos não acreditavam. Então você imagina que minha filha estava sendo tratada por alguém que não acreditava no tratamento que estava sendo feito. Ou seja, qual será a dedicação do que está sendo feito? Então, a minha confiança estava só em Deus ali. Naquele momento estava só em Deus. A gente orava e clamava. E no 3º dia, 4º dia de UTI, ela começou a melhorar um pouco, mas era uma melhora bem mínima, né? E aí eu comecei a falar com Deus que eu não aceitava aquela situação, né? Que Deus sabia do meu coração, mas que eu cria num Deus que podia fazer o impossível, que literalmente trouxe mortos à vida. Eu queria viver aquilo. E eu pedi a Deus para que Deus trouxesse a minha filha à vida. Orando com a minha esposa, eu falei com a minha esposa assim, falei para ela assim: você crê que amanhã a gente pega ela no colo? Mas assim, do nada. Você crê que amanhã a gente pega ela no colo? Assim, eu creio. Então a gente vai orar. A gente se ajoelhou no quarto do hospital e oramos. E no dia seguinte a gente desceu. E quando a gente desceu, a gente teve a notícia de que, não do médico que fazia o ecocardiograma, mas uma outra pessoa falou assim: olha, sua filha começou a ter uma melhora significativa. O médico que fazia o ecocardiograma não quis nem te dar essa notícia, porque ele estava se sentindo meio envergonhado, mas o exame da tua filha está normal. Está normal, o coração dela está batendo normal, as câmaras se formaram e o pulmão começou a funcionar. A gente vai começar a tirar a respiração mecânica, porque ela estava entubada, minha filha estava entubada. A gente vai estubar, isso leva um processo que leva uns 10 a 15 dias, toda a estubação dela, até ela mamar e poder ir para casa. Glória a Deus, eu cheguei e falei: vou pegar minha filha no colo. Não peguei. Subi, orei, falei: não acredito. Na noite eu cheguei para minha esposa e falei assim: vamos lá que a gente vai pegar ela agora. Minha esposa: tá bom, vamos. Descemos, toda a paramentação. A gente entrou na UTI. Quando a gente entrou na UTI, a médica falou a gente se paramentando, bota o avental com os botões para frente, né? Não, com os botões para trás, na verdade, a gente bota. Aí ela falou assim: não, amor, bota o botão para frente, que hoje você vai dar de mamar para a Malu. Minha esposa: é verdade, botou para frente. Assim, quando a enfermeira chegou, olhou assim, ela falou assim, não tinha visto que ela estava com os botões para frente, falou assim: mamãe, pode pôr os botões para frente, hoje você vai pegar sua filha no colo para mamar. Nossa, foi. Eu entrei, mas chorando, agradecido a Deus por tudo que tinha acontecido. Se alimentava direito, ela estava ainda sob efeito de sedação por causa
de todos os aparatos que estavam ligados a ela. Tiraram minha filha da incubadora, colocaram no colo da minha esposa. Foi a primeira vez que minha esposa levou no colo, aí encostou no peito, na boca dela, para ela começar a aprender a mamar. Bom, esse processo de aprender a mamar, ela grudou no peito da minha esposa, ficou 18 minutos sem soltar, até a fonoaudióloga chorou. E aí, me conhecendo, como você me conhece, imagina o glória que eu dei dentro da UTI. E aí, naquele momento, eu vi a mão de Deus assim, tremendamente, porque eu vi Deus não tem problema nenhum, é plena, é linda, é uma gatinha, e é, nossa, carinhosa, inteligente, não tem limitação física, fez os exames depois, confirmou que está tudo ainda. Tem sido uma ponte para as pessoas, para elas buscarem o alívio, buscarem a cura, buscarem o impossível, buscarem em Deus isso. Então, a história da Malu é maravilhosa, eu não canso de falar dela. Eu queria convidar você a assistir algumas imagens agora do Thiago. Tenho certeza que você já está sendo muito abençoado. E não saia daí que ele ainda vai voltar com uma palavra específica para o seu coração. Até daqui a pouco. Acompanhe umas imagens abençoadoras. Eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada além dos seus sonhos, nada além das suas promessas, Deus, nada além dos seus propósitos, Deus. Maior é Eu queria deixar uma mensagem de que existe um Deus que pode todas as coisas. E o Deus que fez tudo isso na minha vida, Ele pode e Ele quer fazer na tua. E que não existe impossível para Deus. Seja uma lesão, seja uma doença, seja simplesmente uma tristeza. Tudo isso diante de Deus depende apenas de uma palavra, apenas de um toque. Mas Ele precisa que você procure Ele precisa que você dê espaço para que Ele age na tua vida. Então, o recado, a sugestão, a indicação que eu posso dar para você que está assistindo tudo isso que a gente falou até agora é que você busque em Deus a solução para o teu problema, que você busque em Deus a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento, e que você busque em Deus a solução para a tua vida. Amém? Você viu que Deus pode fazer através de um profissional que rende a sua profissão ao Senhor Jesus? Muitas coisas, né? Desde a sua juventude. E com você não é diferente. Você não precisa ser atleta para Deus te usar. Eu queria te encorajar nessa hora, a que você ore comigo, pedindo para que Deus te use no seu trabalho, onde você está. Feche seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por todos os seus feitos, te agradecemos, Senhor, pela vida do Thiago, Deus. Que vemos, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor, na sua vida e na sua família, Deus. Continue usando Ele poderosamente, Deus. E assim, Senhor, a cada irmão que está orando conosco nessa hora, a cada atleta também, Senhor, que está passando por um momento difícil, talvez precisando de uma porta de clube, Senhor, talvez com lesão, Senhor, Tu és poderoso para mudar a sorte. Pai, no nome de Jesus, que todos conheçam o Seu amor e o Seu poder, através, Senhor, da Sua graça e misericórdia que tem nos alcançado a cada dia. É nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando. Até a próxima. Em Jesus, você é mais que vencedor. Até.